Há quase 30 anos, a autonomia do Banco Central do Brasil, o Bacen, é assunto de discussão de pensadores, economistas, juristas, defensores do liberalismo econômico. De um lado, aos que defendem a economia liberal e, por isso, a autonomia, bem como as políticas neoliberais. Do outro, defende-se a concentração de poder, a submissão ao chefe do executivo como sendo a solução mais benéfica. O PL 19/2019 foi aprovado pelo Senado em novembro de 2020 e aprovado pela Câmara dos Deputados em 10 de fevereiro de 2021, dando ao Banco Central a dita autonomia. Você quer saber como isso afeta o Brasil? A gente vai contar, mas antes dá seu like, se inscreva no canal e compartilha com o máximo de pessoas que você puder, para que todo mundo saiba o que os poderosos estão fazendo com o país. Criado em 1964, o Banco Central tem como objetivo ser a autoridade monetária máxima do Brasil, zelando pela moeda e tendo papel de órgão regulador do sistema financeiro nacional. Entre as atribuições da instituição, uma das mais importantes é definir a taxa básica de juros do país, por meio de um comitê de política monetária, composto por 8 diretores e o presidente. O Banco Central tem a missão de assegurar a estabilidade da moeda e do sistema financeiro, o que é fundamental para o crescimento da economia, do emprego e da renda. A cada 45 dias, o grupo de trabalho do Copom se reúne para definir a taxa, denominada Selic, que é a ferramenta principal de controle da inflação, sentida por todos os consumidores nos preços dos produtos. Ela também remunera os títulos da dívida pública que são ofertados pelo governo aos investidores. A instituição também é responsável por manter o país dentro das metas de inflação. A definição da Selic deve ter critérios técnicos, o que reforça os argumentos de quem defende a bandeira de autonomia do Bacen. Além de ser ferramenta de controle inflacionário, a taxa básica de juros do país, definida pelo Bacen, norteia a formação de outras taxas no mercado, como as do cartão de crédito, que refletem diretamente na rotina de consumo de todos os brasileiros. Existem 3 coisas principais que mudam com a aprovação da PL, que dá autonomia ao Banco Central. Vamos falar de cada uma delas. O PL determina mandatos fixos e não coincidentes de 4 anos para os diretores e o presidente. Esses mandatos se sobrepõem apenas parcialmente ao do presidente. Antes do PL, o Banco Central era autarquia subordinada ao Ministério da Economia, o antigo Ministério da Fazenda. E sendo assim, tanto a presidência quanto a diretoria poderiam ser substituídas caso suas determinações não estivessem alinhadas com as políticas econômicas entendidas como necessárias pelo executivo. Com o PL não é mais assim. A galera pró-mercado vai dizer pra gente que isso é bom, pois a presidência e a diretoria do Bacen não está mais subordinada a caprichos políticos. Mas se você está achando que isso é bom para o Brasil? Achou errado, otário! Agora o Bacen está subordinado somente aos caprichos dos bancos, do mercado financeiro. E mesmo que estejam agindo contrários às melhores práticas econômicas para a população e para o Brasil, diretores e presidentes não poderão mais ser demitidos, exonerados. O PL define a estabilidade de preços como objetivo fundamental do Bacen, sem prejuízo dos seus objetivos já institucionalizados. A instituição tem por objetivo zelar pela estabilidade e pela eficiência do sistema financeiro, suavizar flutuações do nível de atividade econômica e fomentar pleno emprego. Isso parece muito legal, mas na prática é apenas uma carta de boas intenções, um ato de boa-fé de que o mercado financeiro irá colocar os interesses do país à frente dos interesses econômicos da elite. É preciso ter clareza que as elites econômicas jamais priorizaram suavizar a flutuação de preços, basta a gente pensar nos itens da cesta básica. Gasolina, energia. É risível também a gente imaginar que essas pessoas tenham qualquer interesse
em fomentar pleno emprego. Devemos lembrar que essa agente favorece acionistas que lucram principalmente com a Bolsa de Valores, e a maioria deles foi a favor da contra-reforma trabalhista do governo Temer. Sim, aquela mesma reforma, né? Aquela contra-reforma que dizia que se a gente tirasse os direitos da classe trabalhadora, a gente ia aumentar os empregos. Geraram, na melhor das hipóteses, um total de zero empregos, talvez menos ainda, já que os índices de desemprego só subiram desde então. Alguns economistas defendem que os itens do PL garantem uma maior blindagem ao Banco Central, uma vez que a diretoria e a presidência não poderão sofrer represálias por tomarem medidas que são vistas por muitos políticos como impopulares. Diminuição de oferta de crédito aos consumidores, por exemplo. Aí o interessante é a fala do Mauro Roclin, da FGV, sobre o PL. Quanto mais blindado o Banco Central, estiver, mais poderá fazer uma política de juros adequada ao que ele entende ser a defesa da moeda, aumentando ou diminuindo os juros quando entender que é necessário. A autonomia daria maior capacidade de fazer essa gestão. Esse foi a fala dele. Então a galera do mercado vai falar pra gente, né? A galera do mercado vai dizer com a cara mais lavada do mundo que o reflexo positivo para a população estará na geração de empregos. Essa é a retórica. Que o controle da elite econômica sobre o Banco Central aumentará a confiança do mercado internacional no Brasil e que gradativamente haverá alta de investimentos no setor produtivo. Pura bobagem isso daí, pura besteira. A gente já ouviu essa conversa 1 milhão de vezes e desde 2018 com o Paulo Guedes, talvez até antes, já no governo Temer, a gente já ouviu isso muitas vezes. Vamos deixar uma coisa bem esclarecida, vamos deixar uma coisa bem clara. Nunca na história moderna da humanidade um país conseguiu se desenvolver economicamente de forma significativa e independente, soberana, com investimento de capital externo. E como se não bastasse essa mentira, né, deslavada da elite, que talvez até pudesse ser engolida em 2016 até 2019, a realidade vem se mostrando diferente. Estamos vivendo a maior fuga de capital estrangeiro da história do Brasil. Guedes e seus apaniguados prometeram uma coisa, mas entregaram justamente o oposto. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Enquanto o dinheiro, a indústria vão indo embora do país, o desemprego aumenta e a fome retorna. O rentismo se torna cada vez mais predatório. Essas políticas econômicas já vêm sendo articuladas desde o segundo mandato da Dilma para assegurar os lucros dos investidores do mercado financeiro em detrimento do povo. Mas agora o órgão responsável por regular a taxa de juros do país está sendo entregue justamente na mão da elite econômica, que lucram com a miséria, com a precarização da vida da população, com a precarização do Estado, e de brinde eles nos dão, né, com presente de um ataque multilateral contra a classe trabalhadora, né, como estamos vendo. O PL 19/2019 é uma lei que, em sua essência, autoriza a raposa a cuidar do galinheiro. Só isso. O PSOL e o PT entraram no STF com uma medida, né, contra essa loucura, né, para que isso daí fosse considerado inconstitucional. Porém, no dia 26 de agosto, o STF legitimou a autonomia do Banco Central. A raposa venceu, né? Para que a gente consiga revogar isso pode ser revogado, porque é um PL, né? Ele pode ser mudado, ele pode ser revogado com uma maioria simples no Congresso. A gente precisa de muita ação popular. É uma das grandes lutas que a gente deve travar contra essa burguesia. Para isso é preciso que as mobilizações sejam em massa. A população precisa demonstrar isso nas ruas. A partir do dia 1º de janeiro de 2023, vença quem vencer. Eu diria até, dada a conjuntura, uma mobilização permanente com atos massivos, sucessivos,
organizados com os movimentos sociais, os partidos de esquerda, com a articulação das frentes revolucionárias, a periferia, as lideranças comunitárias, enfim. Uma prática que reúna vozes que impulsionam essa revolução periférica. Precisamos reconquistar direitos e acabar com os privilégios. E aí? Você vem com a gente? Todo mundo que pensa numa vida melhor para a gente, para o povo, para a população, para a força de trabalho, a força desse povo. Se você pensa nisso, todo mundo que compartilha dessa ideia, uma vida que a gente não passe mais por esse tipo de sufoco, onde qualquer crise que aconteça é o povo que paga. Vem com a gente nessa jornada revolucionária do PSOL. Vem com a gente. Vem de 50.